Oi, gente, bom dia. Nossa aula de história sobre o período regencial, que ocorreu de 1831 a 1840. Então, as regências, 1831 a 1840. Quando Dom Pedro abdicou o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos na época, ele não tinha a idade exigida pela Constituição para exercer o governo, que era de 18 anos. Também na família imperial não havia nenhum príncipe com 25 anos, como estabelecia a lei, para ocupar o cargo de regente. No início, os deputados e senadores escolheram 3 regentes para tomarem as decisões necessárias no governo, enquanto Dom Pedro atingia a maioridade. O período regencial dividiu-se em 4 fases. A primeira fase foi a regência trina provisória. Ela era formada de 3 senadores: o Marquês de Caravelas, Nicolau de Campos Vergueiro e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Foi um período de grande agitação, com diversos grupos pretendendo assumir o poder. Depois, a regência trina permanente, formada pelos deputados João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Um dos períodos mais críticos da nossa história, pois era grande a insatisfação com o nosso governo. Depois, a regência una de Feijó. Teve um regente único, que foi o padre Diogo Antônio Feijó. Ele era paulista, saiu do pleito vitorioso porque ele teve cerca de 6.000 votos. Foi um período muito difícil, pois enfrentava oposição dentro do próprio partido. Algumas pessoas eram contra. Foi um período também de muitas revoltas e agitação por todo o Brasil. A sua regência foi marcada por 2 grandes conflitos, a cabanagem e a farroupilha. Depois, a regência Una de Araújo Lima. Foi um governo um pouco mais calmo que os outros, mas ainda assim teve que continuar combatendo os farrapos e dominar as revoltas iniciadas no Maranhão, a Balaiada, e na Bahia, Sabinada. O nome completo do governante era Pedro de Araújo Lima. No período regencial, aconteceram algumas revoltas. Então, teve a cabanagem, que foi o primeiro movimento revolucionário popular do Império. E tinha esse nome porque os revoltosos, eles eram pessoas simples, que habitavam em rústicas cabanas. A revolta teve origem entre os grupos políticos da província e, no decorrer do movimento, recebeu o apoio das camadas mais pobres e exploradas da população, índios mestiços e semi-escravizados negros. Depois veio a Sabinada. A Sabinada ocorreu na Bahia, contou com a participação de membros da classe média de Salvador, como médicos, advogados, jornalistas, e o movimento ganhou esse nome por causa de um dos seus principais líderes, que era Francisco Sabino da Rocha Vieira. A revolta, liderada pelo médico e jornalista, pretendia tornar a província independente do resto do Brasil, até que o imperador Dom Pedro de Alcântara atingisse a maioridade e assumisse o governo. Depois teve a Balaiada, o movimento revolucionário que agitou o Maranhão durante a regência Una de Araújo Lima e chegou até o segundo reinado. Chamou-se Balaiada porque um dos seus líderes, que era Manuel Francisco dos Anjos Serreira, ele era fabricante de balaios. Depois teve a Revolução Farroupilha,
ou também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi a maior e mais longa revolta armada do período regencial. Ao contrário das demais que aconteceram no norte e nordeste do país, essa foi deflagrada no Rio Grande do Sul. E as principais causas dessa revolução foram de natureza político-econômica. O golpe da maioridade. Então vamos lá saber como foi que aconteceu. A solução encontrada para se colocar o país em ordem diante de tantas revoltas foi antecipar a maioridade de Dom Pedro II, tornando-o o imperador do Brasil. Ele tinha apenas 15 anos. Diante da antecipação da idade legal dele, tal fato tornou-se conhecido como o golpe da maioridade. O período das revoluções no reinado de Dom Pedro II termina com o movimento ocorrido em Pernambuco em 1848, e esse movimento foi chamado de Revolução Praieira. A Revolução Praieira aconteceu aqui em Olinda e Recife, onde os revoltosos mantinham uma gráfica na Rua da Praia, então por isso a origem do nome. Essa revolução tomou posse por toda a província pernambucana. Ela foi a última das rebeliões provinciais e de um desfecho de grandes turbulências em diversos territórios do Brasil, como a Balaiada, no Maranhão, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Os praieiros, eles queriam a abolição do trabalho escravo, eles queriam o fim do trabalho escravo, o voto livre e universal e a liberdade de imprensa. Então, em fevereiro de 1849, os praieiros, com uma tropa de aproximadamente 2.500 homens, marcharam em direção a Recife, mas foram derrotados pelas tropas imperiais. Então, nesse confronto, mais de 200 praieiros foram mortos e 300 aprisionados. 2 dos revoltosos, o jornalista Borges da Fonseca e o capitão Pedro Ivo, tentaram resistir. Porém, primeiro foi derrotado em março de 1849, enquanto Pedro Ivo, com o apoio dos índios e caboclos, ainda lutou até 1850. Outros fugiram para o exterior e muitos foram condenados à prisão perpétua, recebendo perdão em 1851, e muitos voltaram aos seus cargos. O fim da Revolução inaugurou a política de conciliação promovida por Dom Pedro II. Logo abaixo vocês têm um mapa com as principais revoltas do período regencial: a cabanagem, a balaiada, sabinada e a farroupilha, cada um em um estado, em uma província. Vamos para as atividades. Responda corretamente. Por que as regências foram formadas? Por que aconteceram as regências? Segundo, faça a correspondência entre as colunas. Número 1, para a regência trina provisória. Número 2, para a regência trina permanente. Número 3, para a regência una do padre Diogo Antônio Feijó. Número 4, regência una de Araújo Lima. Período de muitas revoltas e agitação. Regência marcada por 2 grandes conflitos, cabanagem e farroupilha. Composta por 3 senadores, sendo um deles Vergueiro. Formada pelos deputados e foi um dos períodos mais críticos da nossa história.
Período mais calmo, porém tendo que dominar as revoltas Balaiada e Sabinada. Terceiro, para cada regência, escreva os nomes dos governantes. Letra A, regência trina provisória. Letra B, regência trina permanente. Letra C, a primeira regência una. E a letra D, a segunda regência una. Número 4. Você concorda que o Brasil atual tem uma economia e padrões sociais nivelados, comparados à época das revoltas do período regencial? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Também eu vou passar para vocês um quinto quesito. Eu quero que vocês pesquisem onde e quando ocorreram as revoltas, tá? Então, no período das regências, ocorreram várias revoltas em diferentes lugares do Brasil. Escreva onde e quando ocorreram a cabanagem, a sabinada, balaiada e os farrapos. Certo? Bons estudos. Assim que terminarem, envie para a correção. Grata a todos. Ótimo dia.